texto é muito conhecido, é um texto longo, então os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor, do verso 11, aliás, o capítulo 11, praticamente quase todo ele. A ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse com os discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou a Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, de Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos de entre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se eu estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus vô-lo concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa, foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia com Marta, se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? E Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra.
Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas ainda assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizava. Até o verso 46. Irmãos, o milagre da vida em Jesus. O milagre da vida em Jesus. Milagre. O que é milagre? A Bíblia cita outros termos para referir-se a milagre. Milagre é um fato extraordinário, algo inigualável. Palavras como prodígios, palavras como maravilhas, palavras como sinais, palavras como poderes miraculosos definem essa ação sobrenatural, porque o milagre é um fato extraordinário, que sai do convencional, sai do comum, sai do natural, tem uma intervenção sobrenatural. O termo milagre, então, irmãos, de maneira bem clara, pode significar eventos ou acontecimentos que não se explicam por causas naturais. Acontecimento extraordinário, incomum ou formidável, que não pode ser explicado pelas leis humanas. Milagre, ação ou ato ou acontecimento que é impossível de explicar segundo as ciências naturais, atribuindo-se então a um mover sobrenatural da ordem divina. Se é da ordem divina, nós cremos mover sobrenatural de Deus. Onde e quando aparece termos como esse, referindo-se a milagres nas Escrituras? Êxodo capítulo 7, versos 3 e 4, diz que Deus está dizendo que, embora faria sinais e maravilhas diante dos olhos de Faraó, Faraó não creria que Deus faria sinais e maravilhas. Deus operaria prodígios maravilhosos, mas que Faraó não creria. Diz o texto: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, mas Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande juízo. Deus fazendo ações sobrenaturais e Faraó não crendo nas ações de Deus. O livro de João, capítulo 2, vai nos informar, irmãos, capítulo 2, verso 11, que no início do ministério de Jesus, há uma declaração ali, que Jesus inicia o seu ministério fazendo sinais em Caná da Galileia, e ali ele manifestou a glória de Deus. Quando ele transforma a água em vinho nas bodas de Caná. A descrição é: assim deu Jesus início aos seus sinais. Atos capítulo 10, verso 38, diz que o ministério de Jesus, ele era marcado pelo poder de Deus. Diz o texto, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Portanto, irmãos, todos esses textos e muito mais
nos relatam um poder maravilhoso que havia sobre Jesus, para intervir sobre a vida de pessoas que estavam em condições, quer físicas, quer espirituais, em bancarrota, em fracasso, corrompida. Mateus capítulo 24, o próprio Jesus também advertiu que nos últimos tempos haveria sinais e prodígios não operados por ele. No entanto, ele fala assim, porque surgirão falsos cristos, pseudo-cristós, falsos profetas, pseudo-profetês, e esses fariam grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam, inclusive, os escolhidos de Deus. Mas Jesus atesta, irmãos, que ele recebeu o poder de Deus para fazer milagres da parte de Deus, para operar na vida das pessoas da parte de Deus. A história bíblica pode nos mostrar, por exemplo, alguns períodos em que esses sinais eram muito fortes, muito evidentes. Por exemplo, na formação de Israel, através da vida de Moisés e de Josué, nós sabemos que o momento em que Deus chama Moisés para o ministério que ele havia de receber para conduzir aquela nação, foi algo extraordinário. No entanto, nós temos aqui o emblema da nossa igreja presbiteriana da sarça. A sarça ardia e não se consumia. Um sinal, um milagre, algo sobrenatural, e uma voz dizendo para Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra onde você pisa é terra santa. Deus mostrando, Deus fazendo sinais através das manifestações de libertação do povo hebreu, ato contínuo, Deus abençoando através de Josué, abençoando para que o povo atravessasse o Jordão, de forma, irmãos, que Deus está o tempo todo manifestando a sua graça, o seu poder, tanto no período de Moisés e no período de Caleb. Um segundo momento que a Bíblia no Velho Testamento apresenta esses sinais portentosos, maravilhosos da parte de Deus, nos dias do ministério do profeta Elias. Você se lembra lá que havia uma viúva, que havia uma precariedade de suprimento material. Deus faz com que a botija e o azeite daquela casa que estava em precariedade fossem multiplicados. Posteriormente, há um menino que morre. Deus usa o profeta Elias para trazer vida àquele menino. Nos dias do profeta Eliseu, igualmente, Deus fazendo milagres portentosos, maravilhas. Nos dias, irmãos, do profeta Daniel, Deus levantando o profeta Daniel para interpretar, através dos sinais que Deus manifestou no período do ministério do profeta Daniel, Deus levantando os seus servos para anunciar e falar, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus poderoso. E por fim, irmãos, um quarto período da história é o ministério de Jesus, na sequência, o ministério dos apóstolos, onde muitos sinais, muitas maravilhas estão sendo realizados. E Atos, capítulo de número 22, 23, diz que Jesus é o varão aprovado por Deus para realizar milagres, prodígios e sinais. Diz o texto, varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós, com milagres, com prodígios e sinais, que Deus fez por ele, que Deus fez por meio dele, no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Ou seja, Lucas trazendo esse registro, que Jesus é esse varão, o servo de Deus, aprovado por Deus, para trazer esses milagres, esses momentos portentosos. Mateus capítulo 9, verso 36, diz que Jesus realizava milagres movido por compaixão para com as pessoas. Via gente em situação difícil, Jesus agia. Por isso que onde havia doença, e Jesus estava, Jesus não deixava a doença ficar. Se havia morte, Jesus não deixava a morte prevalecer. Porque Jesus é o Senhor da vida. É o Senhor da vida. E Mateus capítulo 4, 24, diz que Jesus percorria por toda a Galileia, ensinando, havia didascalia, havia ensino,
pregando o evangelho, boas novas do reino de Deus, e diz o texto, e curando todas as pessoas de suas enfermidades de entre o povo. Irmãos, pensem como Jesus era requisitado, como as pessoas iam atrás de Jesus naqueles dias, porque sabiam que dele poderia vir poder para trazer benefício para a vida das pessoas. Nos reportando para esse texto de João, capítulo de número 11, o cenário, o pano de fundo, é um pano de fundo até um tanto dificultoso. Família, Marta, Maria. Sabemos que as duas tinham até um jeito de ser diferenciado. Uma era certamente muito mais motivada em fazer as coisas, em ter muito mais agilidade, mobilidade, vir aqui, ir para ali e resolver as coisas, e a outra era um pouquinho mais introvertida, mais voltada para dentro, e diz o texto que ela tinha um irmão. Nós não temos muitos detalhes da vida de Lázaro, mas era um irmão, e certamente, queridos, Jesus tinha uma grande estima para com aquela família de Marta e Maria e Lázaro. Não sabemos outros contextos da vida deles, mas o fato, irmãos, que Jesus tinha um vínculo muito forte com aqueles jovens adultos daqueles dias, e o vínculo é tão profundo que Jesus certamente ia na casa deles, e ficava na casa deles, e comia com eles, e tinha uma relação muito próxima. Essa semana eu pedi ao conselho aí, os irmãos, uma folguinha no feriado. Eu fui na casa de um casal muito amigo meu, Cláudio e Zezé, lá de Mirassol. Tem mais, desde 95 que nós nos conhecemos. E eles são meio avós das minhas filhas. Quando as meninas foram, ajudaram muito a gente, com recursos. Quando, em alguns momentos da vida, a igreja lá não tinha recursos para honrar com os meus compromissos, de repente chegava o Cláudio e Zezé: pastor, a gente passou ali e a gente fez uma comprinha. Irmãos, nós não falamos com ninguém das nossas necessidades, porque quem tem que saber da nossa luta, quem é? Deus. E Deus usava aquele casal, irmãos, para nos abençoar, fazia uma comprinha de leite, as minhas filhas gostavam de bolacha, e fazia comprinha e deixava lá, levava, a gente passou ali e está deixando aqui. E isso cresceu, nosso vínculo se tornou muito forte, Então, Deus coloca pessoas assim na nossa vida, e eu prezo por amizades. Boas amizades devem ser mantidas. Hoje nós não estamos alimentando bons relacionamentos, boas amizades precisam ser mantidas, onde quer que esteja. Mesmo que o outro esteja longe, faça um esforço de ir lá na casa, de conversar. Nós precisamos disso. E Jesus tinha alguém assim, gente. Pensa Jesus entrando na casa de Marta e Maria e Lázaro, conversando com eles, podendo tirar as sandálias dos pés. Mas, irmãos, para toda a família, há sempre um momento de luta e de dificuldade, de enfrentamento. E o texto diz que, num dos momentos que Jesus está fora de Betânia, cumprindo o seu ministério, há uma notícia: a tragédia da morte de Lázaro. E o cenário, ou o pano de fundo que antecede as ações de Jesus, é um cenário que tinha tudo contra uma ação tranquila. Primeiro, a localização. Jesus estava em Jerusalém e a morte foi em Betânia. O percurso, a distância entre uma cidade e outra. Terceiro, o tempo que Lázaro tinha morrido. Hoje, quando uma notícia ruim acontece, nós sabemos imediatamente. O zap está aí. Rapidinho chega na gente. Notícia boa não chega, né? Mas ruim, é rápido. Ela vai chegar rapidamente até você. Naqueles dias, irmãos, levou 2 dias para a notícia chegar até Jesus. Jesus, então, tem essa informação. Quando o mal súbito, o problema que foi acometido com Lázaro, lhe trouxe o sentenciamento da própria vida. Lázaro morreu.
E ainda, irmãos, havia um fato em que, por ter passado por Betânia, muitos fariseus e escribas, incomodados com o ministério de Jesus, queriam matar Jesus. E voltar então para aquele lugar era expor-se ao risco de morte, porque eles queriam determinantemente eliminar a vida de Jesus. Um outro pano de fundo que nós temos aqui é a incompreensão profunda dos fatos em relação ao mal súbito, ao problema que aconteceu com Lázaro. E novamente, irmãos, podemos destacar um tempo agora de 4 dias, que Lázaro já estava sepultado. 2 dias até a notícia chegar, aconteceu certamente o velório, do velório eles foram ao sepultamento, e sepultaram, Lázaro já estava lá sepultado. Um outro fator, irmãos, é o clima de perda misturado com desespero. Quando tem morte, tem tristeza. Quando tem morte, tem dor. Quando tem morte, tem sofrimento. Quando tem alguma coisa que nos tire do ponto de equilíbrio, irmãos, isso traz sofrimento. Nós temos aqui ainda a bronca das 2 irmãs, Marta e Maria, que chegam para Jesus, e de alguma forma a bronca que Jesus toma por uma das irmãs, por conta do atraso em relação ao fato acontecido. Irmãos, isso tudo corrobora para a gente pensar como poderia acontecer um milagre num cenário tão cheio de detalhes que se opõe a uma ação natural. Distância. A morte já tinha acontecido, Jesus estava longe, tanta coisa que praticamente dá a ideia de que seria impossível resolver aquele problema. A morte de Lázaro, irmãos, ela pode representar muito para nós. A morte de Lázaro pode representar uma doença, um problema que para nós, em alguns momentos, se manifesta como algo insolúvel. Não consigo resolver isso. Impossível voltar no tempo, na história. Impossível que isso seja resolvido. Eu aprendo 2 lições nesse texto aqui, irmãos, sobre o milagre da vida de Jesus, da vida em Jesus. O que eu aprendo aqui? O que esse texto ele explicita para nós diante de circunstâncias as quais nós não temos mais controle absoluto nenhum? Primeiro, o milagre da vida, ele tem como ponto fundamental apresentar a ressurreição de Jesus, e que Jesus garantiu, juntamente com ele, a nossa ressurreição. O milagre da vida tem como ponto fundamental a ressurreição de Jesus, que garantiu a nossa ressurreição com ele. O texto me leva a pensar, me leva a olhar para esse cenário e olhar primeiro para a ressurreição de Jesus. Interessante. O que era importante naquele momento não era que Marta e Maria se lembrassem de outros episódios da história. Talvez elas pudessem ter se lembrado, momentos como eu citei aqui, de Moisés, de Elias, de Eliseu, olhar para trás, olhar para o passado e falar: Jesus, lá no passado Deus agiu como nos dias de Moisés. Jesus, no passado Deus agiu como agiu nos dias de Elias. Elias orou e veio chuva, um tempo necessário para que a chuva viesse, porque havia fome seca. Ou quando Elias orou e veio fogo do céu, molhou a oferta e queimou a oferta molhada. E até mesmo quando Elias orou e trouxe vida para o menino, talvez elas pudessem puxar na memória tudo isso. Mas o que Jesus estava explicando para Marta e Maria, irmãos, era algo que vai além da cura física. Jesus queria que elas entendessem que o que ele estava prioritariamente ensinando ia além da cura física. As 2 disseram: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. E a resposta de Jesus foi: eu sei que ele há de ressurgir. Marta,
certamente conhecia a doutrina da ressurreição ao afirmar categoricamente: eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Irmãos, Marta estava com os olhos no futuro, numa visão escatológica de que só teria o irmão de volta quando? No futuro. Quando houvesse o juízo final, e não naquele momento. A resposta de Jesus foi redundante, até parece um pleonasmo. Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Primeiro, eu sou a única possibilidade de vida para quem morreu ou para quem vai passar pela morte. Como Lázaro morreu, eu sou a única possibilidade de vida, ressurreição. E Jesus também afirma: eu sou a vida, ou seja, quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Jesus está falando, irmãos, que Ele é Senhor da vida, tanto daqueles que se foram, quanto daqueles que estavam vivos. Jesus estava dizendo que quem nele cresce não experimentaria a morte espiritual e receberia a salvação eterna. Lázaro estava morto e precisava do milagre da ressurreição física. Mas Lázaro, irmãos, era um crente. Era um crente que recebeu em vida a Cristo e creu nele. Então, Lázaro era um morto salvo. Isso significa que Lázaro estava espiritualmente vivo, desfrutando da vida em Cristo, mesmo morto. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo morto, ele desfrutava da vida. A vida cristã é assim. Mesmo que alguém morra, Deus lhe dá a certeza da vida eterna com Ele. O elemento fundamental, irmãos, nessa conversa, era que compreendesse que Jesus é aquele que altera condições físicas, mas muito mais que isso, é que Ele altera condições espirituais. Jesus não só teria poder para fazer o que Moisés, o que Josué, o que Elias, o que Eliseu fez, o que Daniel fez, ele tinha poder para fazer muito mais que isso. Jesus é aquele que restaura o estado inicial do Éden antes do pecado. Jesus é aquele que, quando o homem o encontra a Cristo, ele transforma e muda o cenário eterno e dá a nova vida. E eu posso pensar em, aplicando esse texto, o grande desafio de Jesus aqui me ensina o seguinte: Jesus venceria a morte, sendo Ele o primogênito entre muitos irmãos. Mas Jesus revela-se como a vida para os mortos. Revela-se como a vida para os vivos. Jesus é aquele que estabelece o fundamento do cristianismo, o princípio, o ensino pelo qual o apóstolo Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa esperança. Então, antes de Marta e Maria preocupar-se com o irmão morto, elas precisavam entender que Jesus era Senhor da vida, tanto delas que estavam vivas, quanto do irmão que estava morto fisicamente, mas Jesus é Senhor da vida. Ele diz, parece redundante, parece um pleonasmo: eu sou a ressurreição e a vida. Por isso, irmãos, quando eu vejo esse texto, e Jesus, ele nos encurrala, porque lá, um pouquinho mais à frente, Jesus faz a seguinte pergunta: crês nisso? Verso de número 26. Você crê nisso? Verso 26, ele fala: e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha só o que Jesus está fazendo, irmãos. Num cenário onde a realidade da morte está ali, mas o Senhor da vida está presente e está falando: você crê nisso?
Hebreus 13:8 fala que o Senhor Jesus é o mesmo ontem e hoje o será para sempre. Jesus está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, mas Apocalipse fala que o Senhor Jesus é aquele que passeia no meio da igreja, é aquele que está entre os candeeiros, entre os candelabros. Jesus é aquele que está passeando, está andando entre os candelabros. Jesus está entre os crentes, Jesus está na sua igreja, e onde ele é invocado em espírito e em verdade, conforme João 4:24, e onde ele diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ali ele está. Então Jesus está aqui. Você crê nisso? Jesus está aqui. E ele está perguntando para nós, num cenário de tanta morte que nós assistimos diuturnamente, num cenário de coisas que acontecem conosco, ou próximas a nós, ele nos pergunta: vocês creem nisso? Que eu sou a ressurreição e a vida? Irmão, tomara que você creia. Tomara que você creia. Tomara que você se aproprie, num ato de fé, dessa verdade. É por isso que o Evangelho, o cristianismo, ele se pauta em torno da ressurreição de Jesus. Nós não cremos em reencarnação, nós não cremos no aniquilamento da alma, nós cremos que a alma do homem ela é eterna, e por ser eterna, ela estando com Cristo vai ter eternidade com Deus, mas estando sem Cristo, a eternidade sem Deus. Por isso que o bem mais precioso que você e eu temos hoje não são os bens materiais que nós conquistamos, não são as coisas materiais que nós adquirimos com a nossa inteligência, com o nosso dinheiro, com o nosso recurso. O Senhor Jesus chama a nossa atenção: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Percebe, irmãos, que Jesus, ele dá uma importância tremenda para com as nossas vidas, sobretudo em relação à nossa alma estar religada a Deus, e onde ele se apresenta para nós como aquele que dá a vida a cada um de nós. E ainda que alguém experimente a realidade da morte física, um dia ele vai ter a bênção da ressurreição eterna. Segunda coisa, e última coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que o milagre da vida e a cura física têm como objetivo a glória de Deus. O milagre da vida e a cura física têm como objetivo a glória de Deus. Porque Jesus falou primeiro de si como a ressurreição e a vida, e só depois que ele foi se preocupar com o morto? Parou para pensar nisso? Nós estamos aqui, irmãos, com praticamente, vamos pôr aí, quase 30 versículos da Bíblia, onde Jesus não está preocupado com Lázaro. Jesus está preocupado com o entendimento acerca de que ele era a ressurreição e a vida. Ele não estava preocupado com Lázaro. Vou fazer uma pergunta para os irmãos, não me responda. Como é você quando vai a uma consulta médica de urgência? Como você reage quando vai a uma consulta médica de urgência? Se a urgência tem dor, ou você está doente, ou alguém está doente, certo? Como é que você reage? Eu fico pensando em Marta e Maria. Uma agitada e outra calma. Mas diante da morte, irmãos, a gente fica desesperado. A gente perde o chão. E elas começam a pressionar o médico. Elas estão aqui pressionando o médico. Verso 21, a dona Marta, não é você, tá, Marta? A dona Marta está falando assim: Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Doutor, meu irmão morreu porque o senhor não estava aqui. Olha só, não é isso que ela está dizendo? O médico não estava lá. O médico atrasou. O médico estava fazendo outra coisa. O médico não estava lá, a culpa agora é do médico que não estava lá.
Aí a gente pensa que a dona Maria é a calminha, né? Mas quando tem morte, irmãos, todos nós ficamos angustiados, desesperados, entramos no que a gente chama de estado alterado de consciência, e até no verso 32 diz que a dona Maria, aquela calminha, não é a senhora não, dona Maria, nem a Marta aqui, nem a dona Maria lá. Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não tinha morrido. Parece que as duas combinaram o discurso, combinaram a fala, o mesmo argumento, a mesma fala. Quando Jesus estiver aqui, não vamos dar uma bronca nele, tá? Vamos falar com ele, nosso irmão morreu porque o senhor não estava aqui. Elas precisavam culpar alguém daquela tragédia. É muito parecido com a gente, né? Quando uma coisa ruim acontece, a gente quer um culpado. Aconteceu por quê? Parece-me que não foi diferente com o profeta Elias. Elias saiu de Tisbé, um lugarzinho pequeno. Deus o chamou para ser um profeta em Israel. De Tisbé, Elias vai para Querite. De Querite, Deus cuida de Elias. Depois disso, Elias vai para Sarepta, ou Serepta. E estando ali, Elias com fome, carecendo de cuidados, porque Deus havia protegido Elias lá, porque havia fome em Israel, ele estava próximo ao rio Jordão, sendo suprido com água, e que Deus provia na sua providência, permitindo com que os corvos lhe trouxessem o alimento. Deus, na sua providência, cuidando do profeta. E Deus, irmãos, é esse que agora permite que Elias chegue, então, à cidade de Serepta, e o primeiro encontro que ele tem é com uma senhorinha a viúva pobre, quadro de deficiência material, e Deus direciona Elias para aquela casa. E Elias faz um pedido: olha, eu preciso de alimento, eu preciso de comida. Ela fala: olha, eu não tenho para dar para você, porque se eu der para você, vai morrer eu e meu filho. E Deus usa o profeta Elias, irmãos, para que poderosamente o milagre acontecesse naquela casa. Elias ora, o sobrenatural acontece. Crente que não crê no sobrenatural não é crente. Crente que só crê no ordinário, lhe falta fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas a gente quer tudo racional, tudo elaborado, tudo minimamente adequado na nossa compreensão mental. Deus usa o profeta, fala com ele. Deus ouve a oração do profeta. Multiplica-se o azeite, multiplica-se a farinha. A dona fica feliz. E enquanto tinha lugar para pôr o azeite e a farinha, Deus ia multiplicando. Deve ter faltado panela naquela casa. Mas o milagre veio. Deus supriu a necessidade. Comida, preciso de comida. E após esse fato, irmãos, diz o texto lá, no livro de Reis, que uma tragédia acontece. E a tragédia acontece que o menino, filho da viúva, ele fica doente. E ele fica doente. Aquele momento vai trazendo sofrimento para aquela mulher. E diz o texto que aquele menino chega a morrer. Morreu. Alguém precisava ser culpado. Quem foi culpado? A viúva diz assim: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares meu filho? A culpa da morte do meu filho é tua. Olha só. O homem veio para abençoar. Mas agora ele é objeto de culpa. A culpa é sua. Irmãos, queremos sempre culpar alguém quando alguma coisa de ruim acontece. Coisas ruins acontecem por 3 motivos na nossa vida. Primeiro, porque às vezes alguém se levanta para fazer uma maldade contra nós. Segundo, porque às vezes nós fazemos escolhas erradas. Escolhas erradas trazem consequências ruins. E terceiro,
não distante das 3, um ato permissivo de Deus, de uma provação, de uma tribulação, onde Deus permite que o mal bata a nossa porta para chamar a nossa atenção e para provar a nossa fé. Bem-aventurado o homem que, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Nós sofremos por conta disso, queridos. Sofremos e experimentamos coisas por conta disso. E agora a morte chegou para o menino. De quem é a culpa? Foi de Elias? De quem é a culpa? Deus permitiu que aquele menino morresse. Mas a mulher ficou angustiada e ela precisava jogar o peso da sua angústia em alguém. E a culpa foi jogada para o profeta Elias. Elias é culpado dessa morte. Quando, irmãos, entramos num quadro assim, nós, por algum momento, perdemos a percepção dos planos e dos propósitos de Deus. Quando a gente começa a buscar a culpa nas pessoas, nós começamos a ter uma perda de noção de realidade espiritual, de discernimento. E me parece, irmãos, que isso chegou também na mente de Marta e Maria. Ela fez a mesma coisa que a viúva de Serepta. A demora de Jesus, a ausência de Jesus, segundo elas, foi a causa da tragédia. O discurso das duas foi o mesmo. Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui. A pergunta é, onde está Jesus na tragédia da dor que bate à minha porta? Onde está Jesus na tragédia da morte que chega em mim? Eu disse alguns dias atrás, membro da igreja lá onde eu fui pastor, um diácono, 34 anos, Tiago Simon, Tiago, um rapaz cheio de sonhos. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, a esposa tinha perdido o pai, que era presbítero na igreja presbiteriana do Nazaré. 2 anos depois, morreu a mãe de câncer, Dona Mirtes, fui vê-la no hospital em Belo Horizonte. E 2 anos depois, morre o marido, de 34 anos. Thaís, viúva, com menos de 30 e poucos anos. Perde o pai, perde a mãe, perde o marido. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Onde estava Jesus naquele momento? Jesus, se o Senhor não estivesse em Jerusalém, tivesse focado aqui na minha casa. Irmãos, quero alertá-los quanto a um perigo que nós temos visto nos dias de hoje. Um cuidado com a teologia relacional, defendida por 2 pastores, um chamado Ricardo Goldin, outro chamado Ed René Kivitz. O que diz essa teologia relacional? A teologia relacional considera a concepção tradicional de Deus como inadequada, ultrapassada, insuficiente para explicar a realidade, especialmente catástrofes como o que aconteceu esses dias, um terremoto, que me parece que já morreram mais de 1.000 pessoas. Ou quando aconteceu o tsunamis. E essa teologia relacional se apresenta com uma visão sobre Deus, de maneira que é uma distorção daquilo que tradicionalmente nós sabemos sobre Deus, mas que dia a dia está ocupando espaços. Por exemplo, essa teologia relacional, defendida por homens como esses que eu citei, ela diz o seguinte, que o atributo de Deus mais importante é o amor. Deus ama e isso basta. Que Deus ama, anulando a ideia da justiça de Deus e do juízo de Deus. A teologia relacional defende a ideia de que Deus não é soberano. A teologia relacional ignora o futuro
pois ele vive no tempo e não fora dele. Ou seja, Deus não sabe o que vai acontecer daqui 2, 3 minutos. Deus não sabe. Como Deus não sabia do que aconteceria na tragédia desses últimos dias. Deus não sabia de nada do que aconteceu nos 2 últimos anos de pandemia no mundo. Deus não sabe, Deus está fora do futuro. Quarto, que Deus se arrisca ao criar seres racionais e livres. É como quem diz assim: olha, vocês são meus filhos, eu vou deixar vocês à vontade. O que vocês fizerem, ok. Eu corro o risco de deixar vocês à vontade. Quinto, a teologia relacional defende que Deus é vulnerável. Deus não é soberano, Deus é vulnerável. E sexto, que Deus muda. Deus não é um Deus que é imutável, seu ser, sabedoria, perfeito. Não, Deus é um Deus meio Zygmunt Bauman, é um Deus que percorre como a água vai escorrendo pelas frestas, mudando valores e conceitos. Deus, ele vai se escorregando, porque Deus muda. Irmãos, se nós olharmos para esse texto e começarmos a observar algumas perguntas, corremos o risco de começar a pensar como os que defendem a teologia relacional. A pergunta que poderíamos pensar, como no caso de Lázaro, é: por que queremos cura física? Por que Marta e Maria queriam cura física? E o que Jesus fala a respeito disso? Porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Lázaro deveria ser trazido de novo à vida e ser um irmão, um crente saudável. Por que Lázaro deveria voltar a ter uma vida saudável? Por que motivo? Por que razão? Como nós hoje, por que nós pedimos cura para Deus? Por que nós oramos para que Deus nos cure de enfermidades as mais diversas possíveis? Pulmão, coração, perna, braço, nariz, cabeça. Por que nós pedimos a Deus que nos cure? Por que Deus deveria trazer Lázaro à vida de novo? Por que Jesus deveria trazer Lázaro à vida de novo? Irmãos, a resposta está no verso 40. Jesus disse a Maria, quando foi levado ao túmulo, capítulo 11, verso 4, ele diz assim: ao ser informado, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem, seja glorificado. Verso 11, diz ainda: nosso amigo Lázaro morreu, mas vou para despertá-lo. Verso 14 e 15, Jesus disse: Lázaro morreu, e por vossa causa eu me alegro de que lá eu não estivesse. Até fico contente por não ter estado lá, enquanto Maria e Marta estavam reclamando por que Jesus não estava lá. Jesus estava falando: eu me alegro porque eu não estava lá. Para que vocês possam crer. Mas vamos ter com ele. Jesus é que está falando isso. Irmãos, a palavra mais importante desse segundo tópico aqui é a glória de Deus. Eu vou repetir. A palavra mais importante aqui desse segundo ponto é a glória de Deus. Por que motivo Jesus traria saúde a Lázaro novamente? Resposta: primeiro, para que Deus fosse glorificado. Segundo, para que o Filho do Homem fosse glorificado. Então, Lázaro ressuscitado seria uma oportunidade para que muitos crescem em Jesus. Lázaro ressuscitado, depois da experiência tão rica, incomum, um verdadeiro milagre, provavelmente intensificaria muito mais a sua devoção, o seu compromisso com o Evangelho. Por que motivo temos pedido a intervenção de Deus em nossas vidas? Por que motivo as pessoas querem tanto a intervenção de Deus diante das suas enfermidades? Será que é para que ao final
nós permaneçamos do mesmo jeito que antes? Ou será que é para que se evidencie o poder de Deus em nossas vidas e com isso nossas vidas glorifiquem a Deus? Se esse não for o motivo pelo qual estejamos pedindo a intervenção de Deus, os nossos motivos podem ser errados. John Piper, um pastor reformado batista americano, ele tem um livro que fala sobre a glória de Deus, e ele diz o seguinte: o Evangelho não é uma nova de que Deus me glorifica. Antes, é o Evangelho da glória de Cristo. Eu vou repetir. O Evangelho não é uma nova de que Deus me glorifica, glorifica o homem. Antes, o Evangelho da glória é para a glória de Cristo. Pecar é errar o alvo da glória de Deus. O que Jesus está falando aqui, irmãos? Jesus primeiro fala dele como ressurreição da vida espiritual, dele como resposta diante da realidade da morte que veio como consequência do pecado de nossos primeiros pais. Jesus aqui não está prioritariamente preocupado com trazer Lázaro à vida. Jesus aqui está preocupado com que Marta e Maria e todos que estivessem ali entendessem o seu ministério, o seu chamado, para que, crendo nele, pudessem ter a vida eterna, a vida espiritual, a comunhão com Deus religada por meio dele. E, em segundo lugar, aí sim, para que, através da intervenção do milagre que ele poderia realizar, Deus fosse glorificado, ele fosse glorificado como filho, e Deus ser glorificado através da vida de Lázaro. Se pedimos a Deus cura, intervenção, coisas extraordinárias, e nem assim nossas vidas sofrerem com o impacto da glória de Deus, provavelmente seremos como aqueles 9 leprosos de Lucas 11, interessados na cura física e desinteressados no maior milagre que Deus quer realizar em nós, que é mudar o nosso coração. Certa vez eu passei por uma experiência muito dura de afogamento. Estava num determinado dia e, de alguma forma, fui com alguns jovens nadar. E aconteceu que eu era um excelente nadador de piscina de 1,5 metro de altura, ou no máximo que isso. Eu nunca tinha pulado num rio de água corrente. E eu pulei nesse rio, dei as minhas braçadas, consegui chegar do outro lado, só que como era uma água muito corrente, eu não consegui pegar um toco, que a gente punha a mão para poder sair do rio. E aconteceu que a correnteza me levou, eu afundei, fui descendo, me veio à mente, vou morrer. Nossa, minha mãe vai ficar muito triste. Vou morrer. Eu não tive medo da morte, mas tive aquele momento assim do vale. E, amados, por uma ação para mim, um milagre de Deus, roçou no meu braço um mato, que lá em Minas a gente chama de canavieira. É um caniçozinho. Roçou no meu braço. E eu consegui segurar aquele caniçozinho e meu corpo parou. Eu parei lá embaixo. Parei, comecei então a puxar, consegui chegar na torceira toda lá embaixo da água, pelo menos uns 2 metros abaixo de mim. Comecei a subir, consegui subir e pus o rosto para fora. Consegui sair da água e a perna tremendo igual vara verde.
consegui sair depois, voltar para casa. E eu vi a oportunidade que Deus me deu. Eu podia ter ido mais uma vez, passado pela morte, naquele momento. Mas Deus me deu uma nova chance. E eu entendi que Deus tinha um plano para mim. Entendi que Deus tinha um momento para que eu pudesse servi-lo. Então a preservação da vida não era para mim. A preservação da vida é para que a minha vida fosse para Ele. Que os meus dons fossem para Ele. Para que a minha devoção fosse a Ele. E, amados, quando a gente passa por momentos como esses do vale, ou um acidente, ou uma doença, ou um momento difícil, é Deus nos chamando intensamente a uma comunhão com Ele, porque Ele tem um plano, um propósito para as nossas vidas. E nesse caso, irmãos, Deus tinha um plano, um propósito. Não era só colocar Lázaro de volta em casa. Era um plano. E o plano tinha como ponto final a glória de Deus. Se pedimos a Deus cura, intervenção, coisas extraordinárias, nem assim nossas vidas oferecem ou sofrem impacto da glória de Deus, seremos como os 9 leprosos de Lucas 11, interessados na cura física e desinteressados no maior milagre que Deus quer e pode realizar, que é nos dar um novo coração, nos transformar em novas criaturas, nos chamar a caminhar em novidade de vida, em nos prometer um novo nome, escrito nos céus, em nos garantir novos céus e nova terra, porque tudo isso tem um plano e um propósito. A cura de Lázaro, portanto, irmãos, foi para a glória de Deus, não foi para satisfazer as necessidades das irmãs, para que Deus fosse glorificado. E, finalmente, concluindo, creia que Cristo tem poder para dar vida eterna para você. E esse é o ponto principal do Evangelho. Quando, por algum motivo, você pedir a ajuda de Deus, e esta ajuda vier, saiba que o plano final não é exaltá-lo, mas exaltar e glorificar a Deus através da sua vida. Jesus foi extremamente didático. Ele priorizou a eternidade, falando de ressurreição espiritual, e, por fim, trouxe Lázaro de volta aos braços de suas irmãs, bem como ao povo que ali estava. Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. Lázaro ouviu. Lázaro agora está novamente com os seus. E quem foi glorificado com tudo isso? Deus, Jesus e Lázaro, entendendo que a vida dele deveria permanecer para exaltar e para glorificar o nome do Senhor. Romanos 11, 33 a 36. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus seja glorificado na sua vida. Receba Cristo como aquele que traz a ressurreição espiritual, a nova vida em Cristo. E em algum momento, certamente, todos nós precisamos da intervenção dele, trazendo saúde ao nosso corpo. E isto vindo, glorifique e exalte o nome do nosso Deus. Que Deus seja exaltado e glorificado em tudo isso. Deus nos abençoe. Ouçamos o conjunto coral.